Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que exerce todo entendimento, seja com todos os amados irmãos, irmãs, povo de Deus, que através desse YouTube poderá alcançar as bênçãos maravilhosas do nosso Deus através do Espírito Santo de Deus. Achei por bem abrir esse canal para compartilhar com os irmãos uma grande mensagem da parte do nosso Deus, do coração de Deus para os nossos corações. O título da mensagem é Revestidos do Poder de Deus. Mais que nunca precisamos desse revestimento nos dias atuais, nos tempos finais, nos finais dos tempos, porque o Espírito Santo de Deus, ele é que nos capacita, que nos orienta, que nos dá reveste da sua graça para falar com a autoridade da sua palavra. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, o versículo de número 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabemos que esta mensagem foi proferida pelo nosso próprio Jesus, quando nas suas últimas palavras com os seus discípulos, e ali os discípulos ficaram, preocupados, porque já ia perder o seu mestre, ia se ausentar deles, louvado seja Deus. E então eles perguntou a Jesus: porventura é neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? E Jesus respondendo disse que não era cabível a eles saber as estações ao qual o Pai preparou pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade, mas que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que havia de vir sobre eles. E esta virtude foi também programada por Jesus no capítulo 24 de Lucas, no versículo de número 49, ele disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo é justamente um revestimento. Quando se chama de revestimento, chama de capacidade, chama de autoridade de Deus sobre o homem e a mulher que ele chama para um grande ministério, que é o principal objetivo do revestimento do poder de Deus, do batismo no Espírito Santo, é justamente pregar a palavra do Senhor, como ele disse: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Cafarnaum e até os confins da terra. No capítulo 28 também de São Mateus, Jesus, designando o seu discípulo, ele disse que ele poder partir para o mundo evangélico. Ele falou no capítulo 28 de São Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, para não errar, o que Jesus falou no capítulo de número 28 de Mateus. Louvado seja Deus. Então disse Jesus: não tema, e dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Aqui Jesus ainda estava na terra com o seu discípulo, né? Ainda passou 40 dias aqui pregando com eles a santa palavra de Deus, mas ia chegar o tempo dele partir. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, cumprindo-se a palavra que foi falada pelo profeta Joel. É bom nós entendermos que o Espírito Santo de Deus também é o Espírito que revela o oculto e o escondido. O Espírito Santo de Deus, no Velho Testamento, ele atuava de uma maneira individual, como é o caso do nosso irmão José, ali que foi vendido pelos escravos, e foi sofrido, mas Deus lhe deu o espírito de entendimento, de sonho, e aquele rei teve aquela grande visão de 7 vacas magras, de 7 vacas gordas, e ali as gordas, as magras se encontravam com as gordas, e as gordas comiam as magras. Ele também teve a visão de que
havia 7 espigas gordas, robustas, e ali também 7 espigas magras. E as magras engoliam aquelas espigas gordas. Que importância é, meus queridos e amados irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus se dedicar a buscar de Deus o discernimento da sua palavra, através do Espírito Santo. E Deus ali, usando José, ele discerniu o sonho daquele rei do Egito, e ali orientou o rei para que ele fizesse celeiros e guardasse nos 7 anos de fartura, armazenasse ali o trigo, as cevadas, para que pudesse suprir a necessidade daquele povo, toda aquela multidão de pessoas, que ia haver uma fome, simbolizando as 7 vacas magras e as 7 espigas magras. E durante esses 7 anos ia ter fome em toda a nação, mas Deus que não deixa, meus queridos, falta alguma, nós sentimos falta alguma. Ele providenciou coisas maravilhosas para aquele tempo. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus também é um Espírito que revela quando Deus não está de acordo com o reinado. Isso nós podemos observar quando Deus não está satisfeito com o reinado, com o pastor, com aquele homem que se diz homem de Deus, e não está de acordo com a sua santa palavra, ele pune também. É o caso do capítulo 5 de Daniel, onde o rei Beltesazar, um rei maligno, um rei completamente rejeitado por Deus, ele pega os cálices da casa de nosso Deus, leva para o templo do seu Deus de Dagol, leva para o templo de Baal, e ali dança com as suas concubinas, tomando ali suas bebidas oferecidas aos demônios, e ali então aparece-se uma mão sem corpo escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel faz, dizendo aí, traz Daniel para discernir aquela leitura. Quando nós estamos em falta diante de Deus, a nossa consciência nos perturba. Foi o que aconteceu com aquele rei. Quando ele viu aquela mão escrevendo, diz o texto em que o seu joelho bateu no outro. Chamou-se os astrólogos, chamou-se os feiticeiros, mas quando a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Mas ali estava um homem de Deus chamado que colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E ali então chama Daniel, e Daniel discerne que naquele mesmo dia o rei Beltesazar, ia ser morto, ia ser fulminado. E isto aconteceu. O rei não teve nem oportunidade, meus queridos, de ali otorgar a Daniel as dádivas que ele tinha prometido. Mas ele chamou os seus conservos para ali selar Daniel com o seu anel, colocar ali a vestidura em Daniel maravilhosa. É importante lembrarmos também que o nosso irmão Paulo, ele disse que nós somos dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, qual é o mantimento que estamos tendo nessa dispensa de Deus, que é o nosso próprio corpo, o espírito, alma e corpo, para transmitirmos a este mundo que está caminhando de passo largo para a perdição? Então, meus queridos, só através do Espírito Santo de Deus. Nós temos também uma outra punição de Deus tremenda. No mesmo capítulo de Daniel, no capítulo de número 4, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que se perturbou muito também. Ele viu uma grande árvore, e ali aquela árvore se tornava seus galhos até os céus, e as andorinhas, os pássaros, achavam abrigo naquela árvore. Mas aquela árvore foi cortada por autorização do Espírito Santo de Deus, e ali ele recebeu uma ordem que era podada aquela árvore, mas deixando o tronco
que daí ia se renovar. Isso simbolizava o próprio Daniel discernindo que era o próprio rei, em que quando ele estava na presença de Deus, ele construiu Babilônia. Mas quando ele viu Babilônia bonita, Babilônia como é que cercada com grandes muros, ele subiu no seu palácio e disse: ó grande Babilônia, que eu construí pelas minhas próprias forças. Mas Deus brada do céu e diz: ó rei Nabucodonosor, para que tu saiba em que o rei, o Deus do céu, tem autoridade sobre todos os reinos da terra. Te digo que hoje mesmo teu reino será tomado, cortado, e ali tu vai comer capim com os animais. Teu pelo será pelo de cavalo, tuas unhas de cavalo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para aqueles pregadores arrogantes, pregadores em que acham que pode fazer as coisas sozinho, em que não precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, eu te aconselho, busca de Deus o revestimento de poder. É tão tremendo que quando foi no dia de Pentecoste, que Deus cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Naquele tempo era dado por medida, mas agora eu e você podemos ser cheios 24 horas. É só nós buscarmos. A ponto de quando Deus mandou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que se cumpriu ali o dia de Pentecoste, diz que vieram um vento e veemente, encheu toda a casa, e foi visto por eles língua repartida como de fogo, e ali todas aquelas nações, aquele povo que estava unido e reunido no nome de Jesus, pôde ouvir das maravilhas, das grandezas de Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Isso nos dá a entender, nós aprendemos que só podemos falar com autoridade, só podemos falar com ousadia através do Espírito Santo de nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E este Espírito é que está preparando a sua noiva, a sua igreja, para naquele dia entregar ao noivo Jesus Cristo. E estamos ansiosos, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 17 em diante. Não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor que subiu ao céu, ele há de voltar e arrebatar a sua amada igreja. Então, meus queridos e amados irmãos, ficai com esta mensagem nesta data de 3 de novembro de 2019. E o pastor Salvador encerra aqui a mensagem agradecendo e orando a Deus para que possa fluir em muitos corações nesta data, em nome de Jesus. Amém.